Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Que alegria estar com você de novo. É uma grande alegria mesmo, de verdade, poder estar aqui neste lugar, no tabernáculo de Deus com os homens e mais uma vez poder chegar na sua casa, no carro, no ônibus, onde quer que você esteja acessando o canal de evangelização da Fundação Fraternidade, você está acompanhando a partir de agora. A hora que você ligou, que você linkou ali no YouTube, o Frater Play, você começou a acompanhar o nosso programa Ruá. Mais um programa Ruá para cada um de nós. Eu desejo do fundo do coração que Deus esteja te abençoando, que a tua vida esteja boa, esteja caminhando assim na graça de Deus, esteja verdadeiramente abençoada e você esteja vivendo na fidelidade do Senhor. Porque esse é o nosso objetivo aqui nesta vida. Viver na fidelidade de Deus. Nós fomos criados para isso, para conhecer, amar, servir a Deus e assim salvar a nossa alma. Então eu desejo de verdade que você que está recebendo o programa esteja vivendo na graça do Senhor. Mesmo que você esteja passando por alguma dificuldade, por alguma luta, por alguma batalha, seja física, seja espiritual, seja financeira, né? Porque eu sei de muitas pessoas, né? Quem não conhece, pessoas que perderam o emprego, pessoas que fecharam seus negócios, estavam estabelecidas, mas nem foi por falha delas, não foi por má administração, mas por essa contingência da pandemia, ficaram sem clientes e tiveram que fechar seus estabelecimentos e passam por dificuldades. Se você está entre elas, olha, pode ter certeza, nós rezamos. Na nossa vigília que fizemos da Imaculada Conceição, teve um momento em que nós colocamos as finanças, porque nós precisamos disso para viver. Nós não queremos que o dinheiro seja o nosso Senhor, porque Jesus já nos alertava, né? Não podeis servir a Deus e as riquezas. Nós não queremos servir as riquezas, mas nós vivemos neste mundo e precisamos, pelo menos para a nossa subsistência. Aqueles que podem financiar e ajudar as obras de evangelização, sejam muito bem-vindos. Então nós rezamos, pedimos sim a graça de Deus e a poderosa intercessão da Virgem Santíssima sobre cada um. Se você está recebendo o programa, alguém mandou para ti, porque alguma coisa que foi partilhada aqui, que nós lemos das Sagradas Escrituras, ou do Catecismo, ou de algum outro documento, esta pessoa escutou e lembrou de você, e mandou o programa para você. Então, acompanhe o programa com amor. Se você ainda não é inscrito, eu te convido, com amor, se inscreve no nosso canal da Fraternidade, deixa ali o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para que você receba os nossos programas, né? Quando começa a Hora da Misericórdia, quando começa o 100% para Jesus, especial de intercessão, ou quando começa o programa Ruá, esse que está começando agora, que sempre vai ao ar um programa novo às terças-feiras, a partir das 20 horas. E nós gravamos o programa às quartas, 19h30, 19h45, e se você quiser vir um dia aqui, já está liberado. Até as coisas estão começando, claro, com todos os cuidados sanitários, dentro das orientações que as autoridades nos colocam, você pode vir aqui e acompanhar a gravação do programa Ruá, que começa para você agora. Aos nossos queridos irmãos lá do Ceará, a Rede Mariana de Evangelização, um grande abraço. Aos nossos irmãos que estão em Taquari, que estão em Ijuí, ali tocando a Rádio Fraternidade, as nossas rádios, Deus abençoe você também. Estamos juntos. Eu tenho certeza que eu não estou sozinho neste lugar. Aqui tem os câmeras, né? O Gustavo, o Cauã, o Cacá. Está ali a Salete, o Beto, a Carol. Hoje a minha filha está aí, uma grande bênção. A Lelê está ali atrás ajudando também. Então eu não estou sozinho. E toda a comunidade está junto. Porque eu sou filho desta comunidade. Fui formado dentro dela e conheci o Senhor dentro dela. Então eu tenho certeza, não estou aqui sozinho. Eu apresento muitas pessoas e também falo para elas. Sei que muita gente acompanha e muitas pessoas que ainda estão se resguardando ali da pandemia e tem nas mídias, nas redes sociais, o alimento. E eu desejo de verdade mesmo que o programa que a gente faz aqui seja alimento para você. Que Deus esteja levando o seu ruá, o sopro até o seu coração. Possa usar todas as pessoas que trabalham aqui no programa, né, que não aparecem, só eu que estou aqui apareço, mas tem muita gente aqui atrás, mas todo mundo com o coração voltado para o Senhor, para que você também seja tocado. E hoje eu quero partilhar assim,
começando com uma pergunta e tentando mostrar nas Sagradas Escrituras, no Catecismo também, alguns documentos, a ação de Deus, o agir de Deus. Então eu começo perguntando para você, você consegue identificar na sua vida os momentos em que acontece a ação de Deus? Você consegue perceber? Você consegue enxergar assim, não precisa ser um livramento de uma situação de morte, não, mas em algum momento você consegue perceber assim que aconteceu o toque de Deus. Você consegue a todo tempo, desde que acorda e louva a Deus porque acordou mais um dia, faz o seu sinal da cruz, faz a sua oração, faz a sua devoção, ou reza o Santo Anjo, ou pede o Espírito Santo, ou já reza para o seu santo, ou já começa a rezar o seu terço, o seu rosário. O nosso querido diácono Rodrigo, nosso diácono, que diz que é possível nós rezarmos o rosário todos os dias, mas a gente que está na vida, ainda nós não estamos aposentados, a gente trabalha, tem nossos compromissos profissionais, e ele diz assim, tu quer rezar o rosário, tu abre os olhos, depois faz o sinal da cruz, começa a crer em Deus Pai, porque para você conseguir rezar tudo isso, ou você acorda mais cedo, porque o dia a dia realmente é puxado. Mas nós devemos ter uma certeza que Deus se manifesta para nós durante toda a nossa vida, em vários momentos do nosso dia. Se nós estamos abertos e atentos, nós percebemos a ação de Deus. Algumas vezes mais claras, algumas vezes meio ocultas assim, mas Deus está constantemente se manifestando, porque esta é a sua natureza. Porque é isto que Deus quis quando criou o homem. Logo depois do pecado original, que Deus já anuncia a nova aliança, ele começa ali a se manifestar. E começa ali a se revelar para nós. Deus se revela para nós. Olha que coisa maravilhosa. Para essa geração do celular, a geração do tablet, essa geração dos eletrônicos, a palavra revelação, talvez se link mais fácil com aquele grupo de pagode, aquele grupo de samba, revelação, do que mesmo uma revelação, por exemplo, de fotografia. Muita gente nem revela mais fotos. A minha geração, a gente é do tempo em que a gente batia a foto, aí tinha que tirar o filme ali, levar lá na reveladora, lá no laboratório de revelação, entregava, passava uns dias ou algumas horas, depois o processo foi rápido, e aí que a gente ia ver a foto para ver como é que ficou. Não tem esse negócio que tem hoje, que tu tem o celular, tu bate um monte de foto, faz um monte de vídeo, é tudo automático, é tudo na hora, e tu já vê ali se a foto ficou boa, não ficou, tu já faz outra e assim vai. Então, nós crescemos assim, mas nós mais antigos, a gente consegue ter um pouco mais de ideia assim, do que significa a revelação, que nada mais é do que tornar exposto, tornar conhecido alguma coisa que nós não conhecíamos. O exemplo da foto que eu dei, que talvez a segurizada que está aqui não esteja nem sabendo o que eu estou falando exatamente, mas a gente fazia foto, pegava a câmera fotográfica, batia a foto, e aí ficava só o negativo, que não podia pegar luz, senão queimava. Aí para o laboratório, aí num quarto escuro, passava lá nos produtos, e aí começava a aparecer a foto, começava a revelar o que tinha sido efetivamente fotografado. Aí que a gente iria ver, aí que nós iríamos ver exatamente o resultado. E quantas histórias tristes, às vezes, que tem foto de festas e eventos, olha, queima o filme, olha, queimar o filme não é assim fazer uma coisa errada, hoje em dia significa isso, mas queimar o filme é você queimava todo, você não tinha mais nenhuma foto, porque aquele negativo pegou luz, e não pode pegar luz. E aí ele pega a luz e queima, perde todas as fotos, 24, 36 fotos, olha, hoje está muito mais simples. Mas Deus quis se revelar a nós, quis mostrar os seus desígnios para nós. Foi seu desejo se revelar ao homem. Por isso, no começo do programa, que eu quis instigar você, perguntando se você consegue efetivamente perceber em que momento Deus está revelando a sua presença junto contigo. Porque Ele está conosco. Ele está conosco. Mas devido ao pecado, nós não percebemos. Você vê, se nós analisarmos
no Gênesis, ali antes no capítulo 3, a gente vê que Deus era uma presença constante com Adão e Eva. Tanto que eles caminhavam no paraíso e Deus caminhava, passeava com eles à hora da brisa da tarde. Olha que imagem linda que era, essa presença constante de Deus, que é o que nós teríamos no céu. A presença constante de Deus no céu, a visão beatífica do Senhor, no céu nós teremos isso. Mas aqui nós não temos isso. Muito mais por nós do que por Deus. E aí a palavra do Senhor, ela diz assim para nós, bem no comecinho, os primeiros versículos da Epístola aos Hebreus diz assim: muitas vezes e de diversos modos, falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. É Ele o esplendor da sua glória e a expressão de sua substância. Sustenta o universo com o poder de sua palavra. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas à direita da majestade, tão superior aos anjos quanto o nome que herdou supera e excede o deles. De tal modo de tantos modos Deus foi falando com o homem. Nós pegamos na sarça ardente, que eu já li aqui em outro programa, Moisés está caminhando, daqui a pouco ele vê uma sarça que não se consome, ele vai ali e aí vem a palavra de Deus, não te aproxime daqui, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque este lugar em que tu estás é uma terra santa. E aí Deus começa a mostrar para Moisés o seu plano de amor. Eu vi a miséria do meu povo, eu escutei o seu clamor. E aí Deus faz de Moisés o primeiro libertador. E aí Moisés vai e executa a vontade de Deus. E o povo de Deus, a caminhada do povo de Deus até a vinda de Jesus, é a nossa caminhada. É a nossa caminhada. Se você pega as Sagradas Escrituras e você vai lendo, você vai ver que aquilo que acontece com os israelitas, aquilo que acontece com o povo escolhido de Deus, que primeiramente era um povo, uma determinada nação, uma determinada raça que foi escolhida, o que acontece com estas pessoas é o mesmo que acontece conosco. E Deus vai se revelando, e a gente vai olhar quantas vezes Deus se revelou na batalha para libertar o povo do Egito, depois vai indo no deserto, chega ali na frente do Mar Vermelho, e aí começam as revoltas. Mas por que nos trouxestes aqui para a gente morrer no deserto? Pelo menos lá no Egito a gente tinha carne, as cebolas, e aí o povo reclamando porque ia morrer no deserto. E aí Moisés, por ordem de Deus, estende o seu cajado, abre o mar, o povo passa a pé enxuto. Daqui a pouco o povo vem uma necessidade, o povo já reclama. E assim é a nossa realidade. Vem uma necessidade e nós já reclamamos. Por isso que eu perguntei para você, porque isso também é um questionamento para mim. Nós conseguimos enxergar Deus se revelando para nós durante o nosso dia, nas coisas pequenas, mas também nas coisas grandes. Porque este é o desígnio de Deus, revelar-se para nós. Num dos documentos, você sabe, se você não sabe, vou lhe dizer, quando a igreja se reúne para algum evento, por exemplo, vai ter um sínodo, vai sair um documento do sínodo. Quando teve o Concílio Vaticano II, em 1945, de 1939 a 1945, Concílio Vaticano II, que reformou muitas práticas da igreja, diversos documentos foram criados, produzidos ali. E um deles, importantíssimo, chama-se a Constituição Dogmática Dei Verbum, verbo de Deus, a palavra de Deus sobre a revelação divina. É um documento pequeno. Algumas Bíblias da Ave Maria traziam esse documento um pouquinho antes do início da Bíblia. Agora traz alguns mapas, né, da geografia da Bíblia naquela época e tal, mas as Bíblias mais antigas vinham exatamente com esse documento, porque fala da revelação de Deus. E este documento começa dizendo assim, no capítulo 2, aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pelo qual os homens têm no Espírito Santo acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina por Cristo, Verbo feito carne. Manifesta esta revelação, portanto,
o Deus, melhor, mediante esta revelação, portanto, o Deus invisível, escute bem, porque essa palavra traz uma consolação para o nosso coração. Olha só, levado por seu grande amor, fala aos homens como a amigos. Fala aos homens como a amigos. Entretém-se com eles para convidá-los a participar de sua intimidade. Deus fala conosco, fala comigo, fala com você, como dois amigos que conversam. Deus entretém-se conosco. Por quê? Para fazer de nós seus brinquedos? Para fazer chacota? Não. Deus entretém-se conosco, diz aqui na Constituição Dogmática Dei Verbo, para nos convidar à participação na sua intimidade. Deus, é vontade dele criar intimidade conosco, e quando nós criamos intimidade conosco, nós conseguimos enxergar a revelação de Deus, as suas manifestações na nossa vida, em coisas pequenas, mas também em coisas grandes. Ele vai se mostrando para nós. Para quê? Para que nós consigamos enxergar a sua presença, enxergar que Ele está junto de nós e nós possamos amá-lo cada vez mais. E amando, admirá-lo, e admirando, seguir os seus preceitos, seguindo os seus preceitos, ter uma vida nova, uma vida renovada, tendo uma vida renovada, ser testemunha para aqueles que não conhecem o Senhor. Porque é assim que acontece a conversão. Para as pessoas que não leem a palavra, nós somos a Bíblia viva para elas. Então, quando nós conseguimos enxergar a revelação de Deus, nós conseguimos enxergar Deus se manifestando, e nós começamos a obedecer os seus preceitos, e aí nós nos tornamos pessoas mais felizes, porque é uma consequência óbvia e inequívoca, assim, não tem erro. Eu posso dizer para você, não há erro nisso. Não tem como. Nós, assim, de verdade, autenticamente, como dizia o Padre Ladislau, fazemos retiros autênticos para que a gente tenha um encontro autêntico com o Senhor, autêntico, verdadeiro. Não tem como alguém que encontra o Senhor permanecer na mesma vida e não encontrar ali a fonte da felicidade. E não é só ficar sorrindo, assim, né, ser bobinho, não. Mas uma alegria que vem de dentro. Uma alegria que nada nos tira mesmo. Sabe, de verdade, eu digo para você, posso testemunhar para você, que é uma alegria que as dificuldades do mundo, por isso que o Senhor disse assim, no mundo, à vez de ter aflições, está lá em João 15, mas coragem, eu venci o mundo. Então, no meio das tribulações, no meio das aflições, nós podemos dizer como São Paulo, eu sei em quem acreditei, eu sei em quem depositei a minha confiança. E aí, quando nós enxergamos a revelação e a manifestação de Deus, não há como nós sermos pessoas tristes. Nós podemos assim ter momentos de tristeza, né? Agora tivemos essa pandemia, quantas pessoas perderam entes queridos, quantas pessoas ficaram doentes, ficaram com sequelas, tiveram a situação de quase morte. Claro que a gente tem todas as dificuldades, mas não perdemos a nossa fé. E se não perdemos a nossa fé, nós não perdemos a alegria de viver, porque nós temos um Deus por nós que se revela e quis se revelar. E Ele se revela como, olha só, Deus é tão amoroso, que Ele se revela do jeito que nós precisamos que Ele se revele para que a gente o conheça. Por exemplo, o povo de Israel era um povo que vivia quase sempre assim, eles viviam num lugar que era uma passagem, era um lugar que era importante economicamente, porque era uma passagem entre dois impérios. Então, quando os impérios queriam fazer negócios, eles tinham que passar por ali, e claro que eles queriam dominar. Então, foi um povo que viveu assim, em tempo de escravidão, tiveram um exílio, mas sempre em batalha. E se eles precisavam que Deus se mostrasse, revelasse para eles nas vitórias, Deus fazia isso. Eu escutei um professor falando que Deus meio que sujava as suas mãos, se abaixava até o último ali para que o povo enxergasse. Sim, é manifestação de Deus. Você lembra Moisés? Ele está ali na batalha com os amalequitas. E aí Moisés tem que ficar com os braços erguidos. Enquanto ele está com os braços erguidos, Israel ganhava a batalha. Se ele cansasse e abaixava os braços, Israel começava a perder. Então, tinham dois irmãos ali junto com Moisés, dois amigos, o irmão dele e o outro amigo que estava ali sustentando os braços dele, ele encostado numa pedra para ficar com os braços erguidos para que o povo ganhasse a batalha. E aí o povo viu nesta vitória a manifestação de Deus. Quantas vezes Deus não teve que fazer coisas assim, mirabolantes na sua vida, na minha vida, para que a gente perceba, puxa vida,
é a ação de Deus. Em coisas pequenas, mas também em coisas grandes. Talvez em grandes milagres, grandes curas, mas também em coisinhas pequenas. Uma vez, vou testemunhar para você. Você pode ver assim, que bobagemzinha, mas eu vi ali, eu vi. Um dia eu tinha que ir para Taquari. Tinha que ir para Taquari num evento. E aí, o diácono Rodrigo foi comigo, nós fomos nós dois, ele passou ali em casa, e aí eu entrei no carro, a gente foi para Taquari, e daí eu tinha preparado um potinho com bolo de chocolate, bolinho de chocolate que a gente tinha feito ali, sem cobertura, sem nada, um bolinho simples, simplesmente a massa e tal, para levar para a gente comer na viagem. Pá, daí, na pressa eu deixei. Eu disse, falei pro Rodrigo assim, Rodrigo, esqueci o bolo de chocolate. Bom, paciência. Então fomos para Taquari e tal, uma alegria. Chegamos em Taquari, cumprimento o pessoal, toda aquela acolhida maravilhosa, aquele pessoal lindo da fraternidade que nos ama, que nos acolhe, beleza. Vamos ali na cozinha tomar um café. Vamos tomar um café. O que tinha nesse café? Sabe o que tinha? Um bolinho de chocolate. Sem cobertura, só a massa, simples. Parece que Deus tinha pegado aquele bolo de chocolate que eu esqueci e tinha levado lá para Taquari. Aí você pode pensar assim, nossa, que bobagem. Pode ser, você pode pensar assim, se você não acredita, mas foi uma grande coincidência. Foi uma grande coincidência, talvez tenha sido uma grande coincidência. Eu prefiro acreditar na Deus-incidência, na incidência de Deus. Que Deus olhou naquela coisinha pequena e eu vi, e eu senti assim, um carinho de Deus. Alterou alguma coisa? Se não fosse o bolo de chocolate, fosse um bolo de milho, ia alterar alguma coisa na minha fé? Não, porque eu já tinha até esquecido. Teve alguma influência no evento? Não, não teria. Mas eu percebi ali um carinho de Deus. Sabe, um detalhezinho tão pequeno. E quantas vezes, e quantos testemunhos você teria para dar de coisas pequenas, mas também coisas enormes, coisas assim que têm grande importância na nossa vida. Porque Deus se abaixa até onde nós estamos, para que a gente possa conhecê-lo. Se abaixou tanto, que mandou o próprio Filho viver a mesma vida que nós. Jesus se encarnou e foi homem, como nós. Teve frio, teve fome, teve sede, teve dor, chorou, se alegrou, riu, ficou no deserto para rezar. Jesus foi assim, veio assim viver no meio de nós para quê? Para revelar o amor do Pai. E aí ele chega até ali, até a cruz, até a morte de cruz, exatamente para revelar o amor do Pai, mostrar para nós, tornar conhecido até que ponto Deus nos ama. Até que ponto Ele nos ama. Por isso que Ele se revela para nós. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer assim, que nós somos capazes de Deus, e ele continua dizendo assim, aqui no primeiro ele diz assim que Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura vontade, é o primeiro, número um do catecismo. Criou livremente o homem para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Eis porque desde sempre e em todo lugar está perto do homem, em todo lugar está perto do homem. Chama-o e ajuda-o a procurá-lo e a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. O Deus nos chama e Deus nos ajuda a procurá-lo e nos ajuda a encontrá-lo. Sabe qual é a figura que eu vejo assim? Você, veja bem, se você já conviveu com uma criancinha pequenininha, assim, pequena, 2 aninhos, 3, que já caminha e tal, aí a criança vai brincar de esconder. Vai brincar de esconder, sabe? De esconde, já brincou de esconde com uma criança, mas criancinha assim, 2 anos. Ora, nós adultos, ou uma criança maior, vai se esconder de uma criança, e nós já temos discernimento, a gente pode se esconder de tal modo que a criança nunca vai nos achar. O que a gente faz? Porque a gente está brincando. A gente se esconde, dá uma espiadinha, faz um barulhinho, e é para quê? Para a criança escutar e nos encontrar. Deus, queridos, faz a mesma coisa conosco. Ele faz a mesma coisa conosco. Ele nos chama, ele faz um barulhinho, ele faz alguma coisa para chamar a nossa atenção, para nós o encontrarmos. Ele se revela assim para nós. Por isso, se você tem possibilidade, se você está aberto, se você acorda e você está aberto já o seu coração já para Deus, você vai conseguir perceber a sua presença, porque conforme está escrito aqui no Catecismo da Igreja, Ele está em todo lugar, desde sempre, e em todo lugar Ele está perto do homem, Ele está perto de você, Ele está perto de você agora. E eu gostaria muito que Ele estivesse assim de verdade, tocando o seu coração.
para que você conheça essa revelação maravilhosa do seu amor. Deus quer isso, quer se revelar a nós. Mas nós, pelo nosso pecado, nós não conseguimos o enxergar. E mesmo dentro disso, olha só, Ele vai nos educando. Ele teve a plenitude da revelação, a revelação completa de Deus e do seu amor foi na encarnação de Jesus. Veja bem como Deus faz e como o seu Filho nos ajuda. Ele se mostrou plenamente na encarnação do Filho, certo? Maravilha. Jesus vive entre nós, tem as mesmas privações que nós, necessidades, exceto o pecado. Foi condenado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Pois bem, quando Jesus ressuscita e aparece aos seus discípulos, ele já não é mais aquela presença constante como ele era antes da sua crucificação. Naqueles anos em que ele esteve, ele era a presença constante. Depois da ressurreição, ele não foi mais uma presença constante. Ele fazia o quê? Se revelava e se escondia. Ele fazia uma aparição e de novo se escondia. Ele aparecia no meio dos discípulos que estavam com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus aparecia, falava. Depois Jesus apareceu para instigar, para instaurar, para fazer nascer de verdade a fé em Tomé. Toca, Tomé, as minhas mãos, o meu lado aberto. E depois o que acontece? Ele desaparece. E porque assim, a partir deste momento, vai ser assim a nossa vida. Nós vamos perceber a sua presença, vamos passar por momentos de aridez e deserto, mas Ele continua conosco. Às vezes nós caminharemos com Ele como os discípulos de Emaús, e aí está uma visão maravilhosa. Os discípulos de Emaús caminham com Jesus, conversam com Ele e não o reconhecem. Até o momento em que o quê? Em que Ele se revela, ao partir o pão. E aí Ele se revela. Faz um gesto que se revela. E aí eles olham. E quando eles reconhecem que é o Senhor, o que Ele faz? Desaparece. Porque a partir daí, essa é a nossa vida. Um ver e um não ver mais. Reconhecer e não reconhecer mais. E assim, nesta caminhada, nós vamos indo. Santa Teresa de Ávila, grande doutora da igreja mística, reformadora dos mosteiros, uma mulher de uma experiência espiritual profunda, dizia: eu sou como um brinquedo de Jesus, um brinquedo de Deus. Às vezes Ele se entretém comigo, às vezes Ele me deixa meio mais ali, mas ela sentia essa proximidade de Deus, que às vezes se revela de forma que nós podemos quase tocá-lo. E às vezes nós não sentimos, não vemos, não percebemos. Mas o que deve estar sempre certo e presente no meu coração e no seu coração também, é que Deus está ali. Ele está ali, pronto para se revelar. Quase que como num casamento, em que a gente promete amor para a nossa esposa, para o esposo, né, para você, mulher, aquela promessa que você faz na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da nossa vida. Essa união matrimonial Deus tem conosco. Ele está perto de nós, em todo o tempo se revelando o seu amor. Basta que a gente esteja aberto para percebê-lo. Mas mesmo que a gente não perceba, Ele está ali. Ele quis estar ali. Por isso que Ele mandou o Filho. Então, com este programa, eu desejo de verdade, mesmo assim, para você que já tem tempo de caminhada, mas precisa de uma renovação, que essas palavras sejam renovação para você. Renovação do amor por Deus, do amor pela sua santa presença, do amor pela sua santa igreja, que é quem nos traz sua presença viva na Eucaristia. Nós podemos olhar com o olhar da fé para a Eucaristia, para a hóstia consagrada, e nós podemos, com o nosso olhar da fé, olhar e dizer, é o Senhor. E podemos tocá-lo, experimentá-lo, e podemos participar da ceia, e o Senhor vem para junto de nós. Mas também podemos, durante o nosso dia, naquele ônibus que a gente pega e não se atrasa, naquela situação de perigo que a gente é salvo, ou mesmo num sinal da natureza que a gente enxerga, como Francisco enxergava, perceber a maravilhosa presença de Deus, porque Deus está conosco. Está conosco. Quando nós respondemos na missa ao Padre, que diz, o Senhor esteja convosco, e nós respondemos, Ele está no meio de nós. Santo Agostinho vai dizer, se isto não é suficiente,
não sei mais o que será. Então nós nos colocamos na presença do Senhor, eu te convido. Nessa hora, se coloca na presença de Deus, na presença do Senhor. E peça para que você, muito mais assim que experimentar com o coração, aquela experiência que veio fortalecida com a renovação carismática católica, mas mesmo que você não seja da renovação, mesmo que você não participe de nenhum movimento, eu te convido, pela razão natural, pelo nosso intelecto, nós podemos perceber a ação de Deus e a sua presença na nossa vida, porque Ele quer se revelar. Ele quer se revelar para todas as pessoas. Todas as pessoas. Então eu te peço, de verdade, se coloca na presença dEle, pede a graça, diz, Senhor, eu gostaria de te enxergar no meu dia a dia, no relacionamento com a minha família, em alguma palavra que eu vou falar e na hora eu me lembro que não devo, porque eu vou magoar meu pai, minha mãe, meu esposo, em alguma situação de perigo ou mesmo uma situação de alegria, eu quero ver a tua presença, te revela-se para mim, Senhor, peça essa graça, porque eu tenho certeza que esse seu desejo de ver o Senhor vai se encontrar com o desejo do Senhor de revelar-se para ti, e aí você vai ver a ação de Deus na sua vida. Eu te convido de verdade. Nós nos encaminhamos para o final do programa, olhando aqui para a cruz, porque aqui nesta imagem, na imagem da cruz, está revelado a maior prova do amor de Deus, no Filho unigênito, que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nós podemos olhar para a cruz, e enxergar e dizer, Deus, como tu me amas. Como diz uma música bem profunda, diz assim, que amor é esse, que não poupou o próprio Filho por amor de nós. Então eu te convido, vamos rezar. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado para você que acompanhou todo o programa, para você que acompanhou um pedacinho, para você que partilhou o programa, para você que mandou o programa para os seus amigos, para os seus irmãos de comunidade, para que essas pessoas também sejam tocadas e consigam despertar nelas assim o desejo de ver a Deus no seu dia a dia e vendo, amá-lo, amando, admirá-lo, ou admirá-lo primeiro, você que escolhe, admirando, amá-lo, mas o importante é que você chegue ao ponto assim de amando, desejar seguir os seus preceitos. E seguindo os preceitos de Deus, nós chegaremos à felicidade que Ele preparou, está reservada para nós. Amém, queridos? Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado para você que é colaborador. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário. E semana que vem nós nos encontramos aqui mesmo, aqui no estúdio Tabernáculo de Deus, para mais um Ruá, se assim Deus quiser e permitir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.